Esse texto de André Luiz é um texto que vem desenvolvendo aquele conceito que ele vem lançando ao longo dos primeiros capítulos em torno da mente, da loucura. Veja que ele faz alusão o tempo todo com relação aos primeiros capítulos, né? A casa mental, por exemplo, ele fala aí da zona superior, né? Do estado presente, ele está falando do terceiro piso e do segundo aí, do primeiro piso, que seria aqueles instintos automáticos, né? A que André Luiz se refere, que o paciente ficou fixado, né? Acho que tem muita coisa aqui rica. Eu fico impressionado como um texto desse surgiu na década de 40, né? E como esse texto é atual, não apenas nas pinceladas que dá a respeito das ciências mentais e das ciências psiquiátricas, como também das teses espirituais e do perispírito que André Luiz ventilava naquela época, que vêm sendo confirmadas por outros autores. Interessante notar que logo no início do capítulo ele faz uma alusão ao capítulo anterior com relação àquele diálogo com a Cândida, né? Fazendo inclusive menção com relação àquele processo, né? De socorro, né? De socorro em relação à Cândida, né? E ele diz: nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. E esse é o tema principal que ele vai desenvolver nesse capítulo 7. Né? Nós vemos que essa temática da loucura é uma temática importante na obra No Mundo Maior. Né? A gente já viu André Luiz fazendo menção sobre esse tema desde o início da obra. Ele faz menção que vai examinar quadros que interessam àqueles que estudam a questão da mente. Né? Veja que André Luiz é tão econômico e tão cuidadoso que ele não entra no detalhe se é um assunto de ordem psiquiátrica, se é um assunto de ordem neurológica, se é um assunto de ordem neurofisiológica, se é um assunto de ordem psicológica, comportamental, psicanalítica. Não. Ele fala da mente, ou seja, num processo abrangente. Por quê? Porque os assuntos que ele vai desenvolver aqui têm contribuição de todas essas áreas. Todas essas áreas têm o seu aspecto. Melhor dizendo, o assunto que ele vai abordar e as questões que ele vai apresentar toca em todas essas áreas. O que é importante, porque toca no cérebro, nos aspectos orgânicos da loucura, nos aspectos psicológicos, nos aspectos comportamentais e nas raízes espirituais. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Ele fala, né, da desencarnação de Cândida, e ele diz que ele faz uma alusão sobre essa questão do processo de loucura. Aqui eu fiquei pensando uma coisa interessante, aqui é só uma curiosidade, tá? No processo de desencarnação de muitos pacientes, principalmente a desencarnação que se opera de maneira lenta, que é a desencarnação, digamos assim, a opção melhor, genericamente falando, para a maioria dos indivíduos, a gente sabe disso, né? Eu vejo o povo dizendo assim: se eu pudesse, eu morreria assim de uma hora para outra sem ver. Dormiria e quando acordasse já estava morto. Né? Muita gente fala isso, né? Se eu pudesse, morreria assim de um átomo para um minuto. Do ponto de vista do espírito, isso nem sempre é melhor. Do ponto de vista do ser espiritual, às vezes isso é problemático. Às vezes, do ponto de vista do espírito, o melhor é desencarnar lentamente. Porque o indivíduo vai se adaptando. Se no processo de reencarnação houve no mínimo 9 meses na barriga da mãe, para haver uma adaptação das energias densas da matéria, a desencarnação, via de regra, também se opera lentamente. Então, claro, eu estou excluindo aqui, esqueçam aqui a evolução do ser, tá? Porque se o indivíduo é evoluído, ele pode ser morto por guilhotina, que ele desencarna bem, desperta bem. Mas a grande massa da população, que não tem essa evolução assim santificada, né? E não estou falando também das pessoas muito apegadas na matéria, mas que está no meio do bolo, na fatia, né? Genericamente falando, a desencarnação lenta é melhor. Trabalha melhor para o espírito e se adaptando melhor e despertando mais suave na vida espiritual. Mas tem uma coisa interessante aqui que é observado pelas ciências psíquicas, é o seguinte: muitos pacientes que passam muito tempo no leito hospitalar, seja em estado de terminalidade no hospital ou em home care em casa, às vezes tende a ter uma alteração psíquica. É interessante isso. Ou um processo de demência, ou desenvolvimento de um Alzheimer,
ou qualquer outro processo que diz respeito a uma alteração psiquiátrica, né? Parece que no processo da desencarnação, claro, tem as alucinações que são, na verdade, não são alucinações, são mediunidade, né? Processo mediúnico, né? Se a gente for ver o próprio Alzheimer, parece que é um desligamento antes da morte, né? O indivíduo vai desencarnando antes da morte, né? Porque ele vai perdendo as próprias memórias, né? E aí vai vendo coisas que às vezes são os parentes que vêm visitar, etc. Então, a gente tem essa questão que é interessante, é curiosa isso, né? Claro, não é de todo mundo, né? Nem todo paciente terminal passa por esse processo, mas é impressionante como há uma alteração psíquica às vezes, né? E ele está dizendo aqui, né? Ele diz, não temos tempo a perder em relação à Cândida, o processo de desencarnação da Cândida, que diz, nosso esforço tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Né? Porque a própria Cândida faz uma alusão nesse sentido, né? E aí ele diz, claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. O que é que André Luiz está falando aqui? Primeiro, André Luiz está comentando aqui uma questão que é uma questão que vai ser desenvolvida pela psiquiatria futuramente, que é a ideia de que há processos orgânicos que geram transtornos psiquiátricos e que têm uma base biológica. Né? O grande pai da psiquiatria, Emílio Kraepelin, talvez considerado a maior personalidade da história de toda a psiquiatria até hoje, né? Kraepelin foi muito importante na sistematização dos transtornos mentais. Ele defendia a ideia de que toda loucura tinha uma base biológica. Claro, ele era materialista, né? Ele não entendia as questões espirituais. Mais tarde, Freud, que é quase contemporâneo dele, vai demonstrar que há processos psíquicos que não têm nenhuma alteração cerebral e orgânica, mas que a pessoa se desajusta. Que é aqui essa parte que nos interessa mais. Essa parte que nos interessa mais. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, estamos tirando a parte dos quadros orgânicos. Por que ele está tirando a parte dos quadros orgânicos? Porque a parte dos quadros orgânicos é algo que vem de fora para dentro. Ou seja, o indivíduo teve uma sífilis, aliás, foi a tese de doutorado de Juliano Moreira. Juliano Moreira, o psiquiatra aqui do Brasil, defendeu essa tese de doutorado, inclusive no exterior, da sífilis como desencadeadora de transtornos mentais, de loucura, como era na época, né? E realmente existe isso. Há outros processos de loucura. Por exemplo, o HIV gerou adoecimento psíquico muito grande na época lá do surgimento do HIV. Outros processos de doença também, tuberculose, alguns processos de doença infecto-contagiosa e alguns outros processos orgânicos. Por exemplo, traumatismo craniano. A pessoa tinha um choque, caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e a partir do traumatismo craniano desenvolveu uma psicose. Tem quadros dessa natureza. Por que André Luiz está excetuando esses casos? Por quê? Porque o que interessa aqui são os processos de loucura que a criatura foi alimentando e gerou, de dentro para fora. Porque esses processos de traumatismo craniano, a pessoa enlouqueceu depois de uma doença orgânica, muitas vezes, do ponto de vista acadêmico, não tem uma contribuição psíquica do paciente. O paciente foi vítima de uma coisa e, como sequela, desenvolveu uma loucura. E do ponto de vista espiritual, essa loucura não está interessando muito André Luiz, porque já é uma provação e expiação, já é um resgate. Já é, na verdade, a liberação do espírito. O espírito era endividado. É como você, por exemplo, você chega e toma uma transfusão de sangue e pega a AIDS. Ora, esse processo, você não fez nada para buscar isso. Não é um sofrimento que você buscou pelo seu livre-arbítrio. A coisa lhe chegou. Esse processo aí, do ponto de vista espiritual, é uma expiação, é um resgate já de um passado. Então o que ele está dizendo assim, não nos interessa isso. Aí ele diz, reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade, prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos da involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, eu não estou dizendo dos processos fatais que estava programado que o espírito passasse por conta de uma sequela de um problema e que era expiação e resgate do espírito. Eu estou dizendo o encarnado que buscou a loucura pelo seu livre-arbítrio. Dramas passionais, o que é isso? A forma como a gente se relaciona com os outros, a gente enlouquece. Os outros e a gente. A forma como a gente se relaciona com o próximo. Né? A nossa agressividade, a nossa forma de lidar com as pessoas, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, os nossos excessos. Isso pode ir destrambelhando o mundo mental, o mundo emocional. Né? Então, é essa loucura, entre aspas, que Freud se interessou. Freud percebeu que há processos de neurose, e até de somatização, e até de psicose, que era desencadeado por problemas que aparentemente são problemas banais.
Um conflito lá da infância, que a pessoa ficou alimentando, não resolveu, não digeriu aquele conflito, chega na fase adulta e surta. Né? Uma raiva de uma figura parental, por exemplo, da mãe e do pai, isso é tema básico da psicanálise. Né? Um conflito conjugal, né? Um processo de mágoa que a pessoa ficou. Né? Então, imagine, por exemplo, eu fico com uma mágoa, anos alimentando essa mágoa. Eu vou destrambelhar ou meu mundo orgânico, ou meu mundo mental, ou os dois. Né? Por conta daquilo tudo. Então, ele está falando desse tipo de... Ele está interessado nesse tipo de processo. Por isso que ele diz, nos interessamos por esse processo para ajudar a mente encarnada. A mente encarnada. Por quê? Porque pode evitar. Esse tipo de loucura pode ser evitado. Por isso que Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquele tema suicídio e loucura. E ele vai dizer, o Espiritismo, pela forma como encara a vida e dá a visão de encarar a vida terrena, evita muita loucura e muito suicídio. Né? Porque o indivíduo que vive uma vida material, ele é mais vulnerável, porque como ele vive a vida da matéria, ele se desgasta mais, ele vive apenas a vida do mundo material, apegado às coisas materiais, ele sofre mais. Né? Então, é essa questão que os psicólogos hoje chamam de uma palavra muito chique, muito elegante, estresse. Né? O estresse muitas vezes é defluente do apego, da ambição, da ganância desenfreada, do corre-corre para ganhar sempre mais dinheiro. Né? Já notaram como a gente tem hoje meios de comunicações poderosíssimos e menos tempo? A gente tem grandes recursos e temos menos tempo de fazer as coisas. Né? Antes, a gente tinha muito menos recurso de comunicação, né, para fazer as coisas, para fazer poucas coisas. Hoje a gente tem muitos recursos de comunicação para fazer muito mais coisa. E a gente psiquicamente não tem condição de acompanhar tudo isso. Por isso que a gente está adoecendo. Sabe, eu vou compartilhar aqui uma hipótese com vocês, que é uma hipótese minha pessoal que estava pensando hoje no almoço. Eu acho que essa incapacidade nossa de acompanhar as coisas, e por isso a gente fica estressado e tudo, e por isso que a gente nunca acompanha, e sempre a gente está com a sensação de que a gente não consegue, né, caminhar no ritmo que a sociedade está, dar conta de tudo. É claro que tem excessos de informação, tem coisas que a gente não precisa e a gente assimila, tem muita perda de tempo com nada, com coisa nenhuma. Né? Mas ainda assim, tem tanta coisa relevante que a gente não consegue aprender, ou se a gente consegue aprender, a gente aprende neurotizado já, né, adoentado. A minha hipótese é que a gente só vai conseguir dar conta desse fluxo com o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral nos fará pessoas moralmente evoluídas a ponto de dar conta dessas coisas sem estresse. Eu acho que falta isso. O que é que está acontecendo? A gente está adoecendo mentalmente e emocionalmente. Ansiedade, síndrome de pânico, depressão. Né? Eu estou só levantando um fator. É claro que esses transtornos têm uma complexidade muito maior do que isso. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Que ele está dizendo aqui. Por isso que ele diz, nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. E aí ele faz a consideração da filosofia, ou seja, ciência, filosofia e religião, ele está dizendo que são imperfeitos ainda para dar conta da temática da loucura. Veja que quase 30 anos depois, Joana de Ângeles, com a série psicológica, volta a esse assunto. Né? E Joana de Ângeles ainda assim foi pioneira, porque Joana de Ângeles, quando começou em 1975, como começou a escrever em psicologia, a temática, por exemplo, de depressão não era tão, né, famosa como é hoje. Né? Ela estava antecipando o que ia acontecer agora. Né? Os problemas aí psíquicos que estão ocorrendo. Né? E aí, André Luiz diz, né? Não, explicou o interpelado, o senso de ordem preside-nos atividades em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Olha, cada obra de André Luiz a gente aprende alguma coisa a mais com a prece. A gente nunca deixa de aprender alguma coisa em relação à prece. Toda a obra de André Luiz, no mínimo, tem um capítulo sobre prece. E tem alguma consideração curiosa e interessante sobre prece. Ele está dizendo aqui o seguinte, que a organização dos trabalhos de ajuda no mundo espiritual sofre interferência da prece. A prece dos encarnados e também dos desencarnados organiza a demanda. Olha que é um negócio que é difícil a gente entender direito.
Ou seja, não é a organização que a gente tem hoje no Banco do Brasil, é diferente. É um negócio mais sofisticado do que o sistema bancário. Né? O negócio é bem sofisticado e a prece organiza isso. Agora, como é que isso é feito, eu não sei. Como é que a prece organiza isso, não sei. Né? Tanto é que ele chega a dizer, ele diz que não é favoritismo. Né? Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior. Olha, deve ter um processo lá, um software, né? um sistema de computador lá para dar conta dessa coisa. Ó, fulano fez prece, fulano não fez. Né? A prece dele parece que tem uma espiritualidade maior, tem uma demanda maior, tem um merecimento mais ou menos, tem uma necessidade maior ou menor. Olha, eu não sei não, mas deve ter um negócio muito sofisticado que a gente não tem condição ainda de avaliar. Porque para a prece organizar os trabalhos do mundo espiritual, ou seja, é aquilo que eu sempre bato, a gente não tem ainda noção do que é prece. No sentido profundo da palavra. A gente ainda não tem ainda noção da profundidade de uma prece. Né? A gente não tem noção. E é por isso que a gente para... Eu vou lançar uma dúvida aqui. Jesus, de vez em quando, ele saía... Olha que pescador acordava cedo. Acorda, né? Pescador acorda cedo. Os evangelhos dizem que Jesus acordava antes. Então, não sei que horas ele acordava, mas acordava muito cedo. E quase sempre ele saía sozinho para orar sozinho e depois orar com um grupo de discípulos. Pergunta, para que Jesus precisava orar sozinho? Aliás, para que Jesus precisava orar se já era espírito puro e já estava em comunhão perfeita? Resposta minha, eu não sei. Deve ter alguma razão? Deve. Eu não acredito que Jesus só queria dar o exemplo. Porque não deixa de ser uma espécie de... Não, primeiro que ele fazia, às vezes, de maneira discreta, que ninguém percebia. Então não era uma coisa de mostrar, né? Não era uma coisa de mostrar. Não era apenas... É claro que ele tentava exemplificar, né? Transmitir a exemplificação pela palavra e pelas atitudes. Né? Mas, muitas vezes, ninguém via ele orando sozinho. Só via ele chegando. Então, aí a gente fica pensando, não, mas ele não é Deus. Se não é Deus, é uma criatura. E se é uma criatura, precisa de orar. Então, se ele precisa de orar é porque ele não estava conectado com o Pai e precisava assim? Mas aí Kardec diz que o espírito puro, ou espírito crístico, ele já é infalível. Será que já faz parte do espírito puro esse programa de oração individual? Mas isso é uma ação do livre-arbítrio. Ora, é um dilema que a gente não entende. E eu digo mais, a literatura mediúnica que a gente conhece não entra por essa discussão. Talvez porque os espíritos que a gente conhece, Emmanuel e Joana de Ângeles, também não sabem o que se passa na cabeça de um Cristo. A gente precisa admitir isso. São espíritos muito evoluídos, são espíritos que estão em contato com ele, mas não são espíritos crísticos. Essas entidades não sabem o que se passa dentro de um sentimento de um Cristo. O que eu tenho certeza é, Jesus não estava orando para se livrar das tentações. Não era isso, porque ele já estava acima das tentações. Ele não era filho nascido de mulher, ele era filho do homem. O filho nascido de mulher é o filho sujeito à reencarnação. O filho do homem tem uma designação transcendental. Né? Então, é interessante a gente pensar isso aqui, né? Porque eu acho que prece a gente não consegue ainda entender totalmente. Eu tenho um autor que eu gosto muito que diz que a prece é alimento. Sabe, carregar o celular, botar a bateria, alimentação, carrega. Mas esse é só um aspecto da prece. Né? Haroldo Dutra Dias gosta de dizer que oração é relacionamento. Né? É DR, discutir a relação. Ou seja, você discute relação, você estabelece discussão com relações próximas. Quanto mais próximo, mais a possibilidade de você discutir uma relação, de você, né, entrar em uma discussão. Porque quanto mais íntimo, mais intenso é essa relação. A prece é uma relação psíquica. Daí, quanto mais intensa, mais íntima. Né? Aí a gente vê aqueles santos falando com uma intimidade com Jesus, né? Ou com o próprio Deus, de uma forma que a gente faz excelentíssimo Senhor, né? Quase que escreve uma carta, né? Requerendo algum documento ou pedindo algum deferimento de alguma procuração. Né? Mas, na verdade, é algo que... Porque toda relação íntima... Né, veja a relação de um casal. A relação de um casal é uma relação de intimidade. Mas é uma relação de intimidade não por causa só dos corpos. É uma intimidade de mente, psiquicamente. Né? Veja quantos casais que se entendem tanto que um adivinha o que o outro está pensando. Por quê? Porque é uma espécie de telepatia. É uma espécie de fusão. Né?
A prece é essa fusão. Né? É uma fusão em que o outro é algo transcendente. Deus, Jesus, né? Mas é o outro. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque vale a pena a gente considerar aqui essas questões. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente ainda não entende totalmente as nuances da prece. A gente não entende tudo. A gente sabe que é uma conexão, que a gente sai de uma faixa e entra outra na prece. A gente sabe que, a psicologia fala isso, né? Que toda a prece tem um conteúdo de pensamento positivo. É uma espécie de pensamento otimista. A gente sabe que é a alimentação que renova. Daí, se você ora e faz uma... Eu tenho uma amiga que diz isso, né? Eu faço uma força para orar, eu faço uma força que saio cansada. Então, a prece deixou ela cansada? Isso não é musculação. Né? Então, pelo contrário, a prece deve renovar. Então, mas tudo isso são aspectos que a gente já compreende da prece. A prece tem nuances que a gente não compreende. Porque a prece pode ser uma emissão mental que tem um resultado que a gente nem imagina que tenha. Nem imagina que tenha. Então, é notável isso, né? E aí, André Luiz enfatiza dizendo... Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeada há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Ou seja, não é só no Evangelho do Lar. Eles mantinham a oração em horários específicos, os bons espíritos, percebendo isso, se aproveitavam daquela atmosfera para ajudar. Não é só no horário regular do Evangelho no lar. Ou seja, se o indivíduo mantém um hábito de oração, ele não apenas, que é o mais importante, né? Aclimata a sua mente a um clima diferente, porque a oração também é hábito, mas também ele aclimata os espíritos ao seu redor, na atmosfera com os quais ele se conecta, para se fazerem presentes, para ajudarem de maneira mais enfática, né? Por fim, a questão do paciente. Por quê? A questão do paciente, André Luiz narra a história espiritual daquele sujeito, fala dos equívocos, dos crimes perpetrados, daquilo que foi desencadeado de maneira inadequada, os sofrimentos dele no mundo espiritual, a reencarnação mais tarde dele, né, em processo de expiação e de resgate. Só que tem uma frase que me chamou muita atenção, curiosa, que ele diz assim: conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Ora, ou seja, a reencarnação com essa debilidade orgânica, paralisia, surdez, mudez, quase cegueira, né, algumas debilidades aí, me parece que debilidade também mental, psíquica, era na verdade a terapia. Era a cura para o espírito. Ou seja, há processos orgânicos que merecem a terapia para a solução dos problemas, né? Como ingrediente, como fazendo parte, um ingrediente fazendo parte daquele processo de evolução do espírito. Mas há processos diagnósticos e processos patológicos que já são a própria cura do espírito, que já são a própria terapia. Ou seja, ele conseguiu a muito custo a reencarnação com essas problemáticas orgânicas, e essa reencarnação era justamente a terapia de cura dele. Né? Olha a visão do mundo espiritual, né? A visão do mundo... Por quê? E aí ele diz, nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Envenenou. Então, vinculado à matéria, esses centros do corpo espiritual intoxicados somatizaram na matéria as debilidades que ele mesmo intoxicou. Ou seja, desaguando na matéria era já o processo de liberação do espírito. Aquela reencarnação servia para a purificação daquele espírito, né? E, ao mesmo tempo, servia para a mobilização dos seus inimigos e irem diminuindo a irradiação mental sobre eles. Bom, primeiro, essa questão dele estar sentenciado, um prisioneiro sentenciado, né? Ou seja, a ideia... Tem muita gente, do ponto de vista físico, da acadêmico, da psiquiatria, se diz assim, o paciente mental de esquizofrenia, de psicose, ele está tão alienado que eu acho que o sofrimento mais é da família. Muita gente fala isso. Em parte, se você pensa do ponto de vista apenas material. Mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte, se na depressão, se no transtorno de ansiedade você já sente mal-estar,
na esquizofrenia e na psicose, não é uma droga que a pessoa toma, que fica numa boa viajando na maionese, e a família que fica mal sofrendo, não. O paciente psicótico, ele está sofrendo. Ele está em sofrimento. É uma expiação dolorosa. Ele é um prisioneiro daquela carne, tentando se comunicar e não conseguindo porque está em alienação, seja pela consciência de culpa, o complexo de culpa muito forte, seja pelas alucinações que são às vezes reminiscências de vidas anteriores que ele vê nas alucinações que ele visualiza, né? Então, ouvindo, né? Porque a base tem a ver com esse complexo de culpa. E aí aqui, André Luiz vai dizer assim, traz uma outra questão, né? Um outro fator que é a questão da influência espiritual também, né? Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. Aqui eu termino meu comentário falando o seguinte, essa questão aqui, e ele continua, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos do império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão for igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os especialistas em psiquiatria, em transtorno mental, costumam dizer o seguinte, é muito comum que a psicose, os transtornos psiquiátricos mais fortes, vou utilizar o termo que eles usam, liberasse conteúdos arcaicos do psiquismo do ponto de vista antropológico, do ponto de vista ancestral. Ou, se quisermos, conteúdos arquetípicos da personalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o psicótico libera muitas vezes impulsos muito instintivos. Quem já visitou sanatório psiquiátrico sabe que o paciente psicótico quase sempre ele fica agressivo, em parte, mesmo com a medicação compensa muito, né? Não tem aquela coisa do cinema, você entrar no sanatório e ficar correndo risco de vida. Não é assim também. Normalmente os pacientes estão compensados, estão bem, você pode conversar com eles, mas normalmente ele fica com impulsos, a sexualidade fica desenfreada, e as funções físicas de maneira geral. Então as necessidades físicas do ir no banheiro, a função do estômago, come demais. Parece que a psicose libera aquilo que é de mais arcaico, de mais instintivo na personalidade. André Luiz está explicando aqui isso, né? O inconsciente mais arcaico libera esse conteúdo psicótico, digamos assim, esse conteúdo carregado, né, permeado disso. Mas ele está dizendo aqui que também as influências espirituais sobre o paciente acionam isso. Ora, eu vou explicar aqui didaticamente, vou explicar aqui de uma maneira mais clara. A gente separa obsessão por vingança e obsessão por vício, né? Porque tem aquela obsessão que a gente didaticamente fala, que é aquela obsessão de a pessoa magoou, a outra ficou com raiva e fica perseguindo, né? E tem aquela obsessão por vício, ou seja, eu gosto de fumar, e aí o paciente viciado, ou o desencarnado que foi viciado, que foi tabagista na Terra, se associa a mim, se alimenta, e aí eu tenho necessidade de mais e mais, e aumentar sempre a dose, porque o outro está se alimentando também do meu fluido vital, e eu vou deperecendo com isso. A chamada obsessão por vampirismo. A gente separa por didática, porque na prática às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa? O obsessor que quer me pegar por vingança, ele estuda, ele vai dizer, como é que eu pego ele? Eu não consigo entrar na conexão mental dele, o que é que eu faço? Então eu vou estudar os vícios dele. O problema dele é sexual, eu vou estimular os desequilíbrios sexuais dele, porque quando ele tombar na promiscuidade, aí eu pego. Então ele estimula o vampirismo, o vício, para depois conseguir conexão, sintonia. Né? Da mesma forma que há um espírito vampirizador que pode prejudicar o paciente, né? E gerar, às vezes, outro prejuízo. A intenção dele não era prejudicar. Por exemplo, um indivíduo que na compulsão alcoólica é atormentado por um obsessor pode contrair uma cirrose, pode contrair distúrbios cancerígenos pelo excesso de álcool, que o levará à morte. Às vezes a intenção do obsessor, o vampiro, não era levar o paciente à morte, mas prejudicou. E o contrário acontece também. O obsessor, por vingança, gerar o vício para mais tarde se vingar do paciente. Agora, tem também
tem também casos isolados. Por exemplo, se, por exemplo, o indivíduo aciona o outro, porque quer se vingar do outro, então eu vou estudar, o outro tem uma compulsão por álcool, então eu vou alimentar aquilo nele para ele se exceder, e aí ele vai pegar o carro, vai dirigir, e aí eu vou conseguir provocar um acidente, porque eu quero que ele desencarne para vir para cá. Agora, há obsessores, eu já vi isso em mediúnica, eu contei isso em uma palestra recente. Há obsessores que dizem assim, não, eu não quero matar ele não, pelo contrário, quando ele sai do bar e pega o carrinho dele, eu até protejo ele. Olha o obsessor se alimentando do álcool do paciente e protegendo ele. Por quê? Porque se o paciente desencarnar, ele deixa de beber. Então ele até protege. Só que é uma proteção patológica, porque na verdade ele quer manter a presa protegida para ficar se alimentando do vício do encarnado. Né? Então tem isso. Só que essas obsessões acionam os lados mais instintivos da personalidade, porque é uma coisa... o abismo do vício não tem fim. Eu abro uma porta para um vício, daqui a pouco eu estou no outro. Eu estou em outro. Eu estou em outro. E aí eu vou liberando. Os excessos abrem espaço para mais excessos. Né? Então, daí ele está dizendo aqui, o nosso amigo não conseguiu ficar nas zonas superiores. Quais as zonas superiores? As zonas da espiritualidade, da prece elevada. Né? Se ele conseguisse isso, da leitura espiritualizante, da música que sintoniza com o alto, ele talvez não cairia nisso. Mas como ele não conseguiu isso, ele ficou no presente, a mente desses indivíduos irradiando sobre ele, também foi... O que André está dizendo é o seguinte, que a mente desse grupo espiritual também foi responsável por ocasionar esse corpo debilitado. Porque dilacerou o perispírito dele. Olha, os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Aqui há confirmação. Né? Negar isso também, a gente não pode dizer que tudo é espiritual. Né? Existe um excesso. Todos os espíritos fazem tudo conosco, não é isso. Mas também negar que há uma influência. Está dizendo isso. Só para concluir, eu me lembro que certa vez, viajando para a Vitória da Conquista, Livramento, aliás, de Brumado, eu viajei de ônibus para um aniversário de uma casa, centro espírita, era uma semana espírita, né? E o palestrante do dia anterior era Marcel Cadidé Mariano, né? E ele viajou comigo, nós viajamos juntos, né? E quase não dormimos, porque conversamos animadamente quase a noite inteira, né? Eram 8 horas, mais ou menos 8 a 10 horas de viagem, e a gente chegou quase... Eu disse, Marcel, tá amanhecendo o dia, nem eu e você dormir, mas a palestra sua é hoje, a minha é no outro dia, eu posso dormir. Ele disse, não, vamos conversar aqui. E aí ele conversando comigo, ele me disse o seguinte, que certa vez ele esteve numa cidade, já contei isso várias vezes, ele esteve numa cidade no interior da Bahia, e ele conheceu uma família, ele era pedreiro, ela era doméstica, uma família muito humilde, né? 8 filhos, né? 7 saudáveis. O do meio, veja que até a genética não consegue explicar isso, o do meio, cheio de problemas físicos e psíquicos, né? Mentais, orgânicos, né? Bem parecido com esse caso aqui. Né? E ele disse que quando se aproximou, né, do menino, hidrocefalia, né, parecia um animal, como diz aqui, a semelhança de um símil, ou seja, de um chimpanzé, só emitia grunhidos e nada mais. Parecia nem se comunicar com o mundo exterior praticamente, só gemidos. Né? Ele chegou perto e ele disse que viu pelaquela evidência aquele ser ali deitado se transformando na aparência da última encarnação. E ele viu um famoso soldado da tropa SS de Hitler, né? Um soldado nazista, um dos braços direitos de Hitler. E ele disse que ficou estupefato com aquilo. Ele disse, meu Deus, uma cidade do interior da Bahia. E um espírito amigo disse, sim, meu filho, ele está escondido nesse corpo deformado. Esse corpo deformado esconde ele por algum tempo dos seus inimigos. A cidade está cheia de judeus, poloneses e russos que estão farejando psiquicamente ele. Veja, eu achei a expressão interessante, farejando. Quando encontrarem-no, vão arrancar ele do corpo físico, ele vai desencarnar. Então, manter ele no corpo durante algum tempo é uma bênção, porque é o processo de purificação dele. Isso. Tem até despersonalização e tudo. Por isso que ela se torna insensível à pessoa. Mas o que a Ari está falando cabe. Porque, na verdade, é simbólico, né? É simbólico, é desagregador, mas não chega a desintegrar de maneira absoluta. É isso, né? Mas tem a ver também com o que você está falando, né? De um indivíduo ficar em confusão do eu. Né? Eu estou falando de maneira simples, mas tem a ver com o ego mesmo, com essas expressões, né? Mas isso
O desencarnado também pode viver processos patológicos, né? Quem lê o Tormento da Obsessão vai ver pessoas realmente ebetadas no além, como se fossem pacientes, pacientes em um sanatório psiquiátrico, né? Mas que ficaram assim lá, ou que já foram daqui assim? Em alguns quadros, o indivíduo viveu aqui essa vida de crime, etc., e chegou no mundo espiritual, quando se deu conta da consciência de culpa, enlouqueceu lá. Sim, isso que eu queria saber. Agora, tem os processos que são, né, que são desencadeados e alimentados na vida presente, né, sem dúvida. E só concluindo essa parte que bombardeado, na página 99, é bombardeado na região dos serviços de presente. Quem estudou o córtex, né? Ele é bombardeado. Então, essa situação, esse bombardeio, originou-se da culpa. Isso, é esse o ponto que eu ia colocar. E levou a descer mentalmente para as lembranças do passado. É esse o ponto que eu ia colocar. Eu magoo você, aí faço mal a ele, eu faço mal a outra pessoa. Veja só, a minha consciência fica com culpa. Aí alguém fica magoado, porque tem gente que pode me perdoar, mas alguém fica magoado, investe contra mim, começa a irradiar esse pensamento. Por que esse pensamento me desintegra, ou me desagrega, ou faz mal? Porque no fundo eu guardo a culpa e aquela coisa me alcança. Né? Porque se alguém ficar pensando mal de mim, eu vou controlar o pensamento de todo mundo. Né? Até sobre Jesus pensavam mal. Né? Até sobre pessoas boas as pessoas pensam mal. Né? Se eu não fiz nada de mal a ninguém e as pessoas estão irradiando suas mentes, isso não necessariamente pega em mim. Né? Outro dia eu cheguei no consultório, estava um trabalho lá. Eu só não bebi a bebida do trabalho porque eu não sabia o que era. Um trabalho de magia. Uma coisa linda. Eu tive que tirar. O porteiro ficou com medo, o porteiro segurança do prédio. O segurança ficou com medo, porque dizia, eu não mexo nisso não. Eu peguei tudinho, disse, eu não vou ficar aqui, na frente do meu consultório. E retirei, botei. Quer dizer, aquele negócio. Aí o segurança, doutor, mas tu não tem medo não? Eu disse, meu filho, vai ser isso que vai pegar em mim? Né? Não tenho medo. Eu respeito profundamente, mas não tenho medo. Né? Agora, se eu por acaso faço mal, aí eu abro espaço. Aí se alguém começa a pensar mal de mim, aí pega. Por quê? Por causa da minha culpa. A culpa é um plug, né, que o obsessor enfia a tomada. É isso. Né? Existe, isso é normal de ter uma desarmonia mental a pessoa quando vai desencarnar? Ou nem todo mundo? Nem todo mundo, como eu falei. Mas em alguns quadros a pessoa às vezes experimenta essa confusão mental. No caso de Cândida, que ela era tão assim ligada ao Evangelho, que a gente pensa que o Evangelho, agora até estou exagerando, que é tudo de bom na vida, vamos dizer assim, de modo geral, né? Porque essa desarmonia que está se falando aí não é necessariamente um desequilíbrio espiritual. Né? Não tem uma relação direta com os valores. A Cândida tem valores espirituais. A Cândida tem. Certamente vai desencarnar bem amparada, mas às vezes por um processo orgânico da matéria, o cérebro, as substâncias, né? As alterações, né? A pessoa, o desligamento. O Bezerra de Menezes, a desencarnação dele, tem vários AVCs. É mesmo? Entrou inclusive em coma. Ficou um período em coma. Né? Era da matéria do corpo. Né? E era um espírito elevado. Estão contraindo, estão se complicando mais, sem dúvida nenhuma. Tem problema encarnado e desencarnado. Exatamente. A depender do tipo de postura, né? Causa e efeito existe fora do corpo ou no corpo. Né? Então, tudo igual. Isso. Tanto é que a gente vê, Lígia, em alguns momentos, a descrição do indivíduo chegou no mundo espiritual e aí continuou se perturbando e deformou mais, viciou mais os centros do perispírito. Quer dizer, a pessoa chegou no mundo espiritual e complicou a situação. Né? Acontece isso mesmo. Ou o contrário, por exemplo, quando a gente vê o próprio André Luiz, o trabalho que ele fez, é admirável, né? As peregrinações, as excursões, né? A ajuda. A gente vai ver no próprio Mundo Maior a ajuda que ele vai fazer um parente, né? O interesse que ele teve. Ele está aprendendo muito isso ali, porque ele aprendeu lá. Uhum. Nem todo mundo tem essa disposição, né? Então, de fato, conta muito mesmo. E às vezes, tem uma obra de Joana que fala isso, que às vezes um obsessor, quando leva um indivíduo ao suicídio, por exemplo, ele é corresponsável.
Ele fica quase que como homicida, ou às vezes como homicida. No caso de um surto, por exemplo, né, em que o obsessor praticamente conduz o indivíduo no desespero, num processo hipnótico ao suicídio, às vezes ele é o responsável. Muitas vezes a gente nunca está só, mentalmente falando. Né? Agora, claro, há processos de suicídio que o indivíduo perdeu a autonomia e é induzido. E há outros que ele é influenciado, mas ele tem um livre-arbítrio. Né? Eu sempre estou sendo influenciado aqui. Se eu estou pensando no mal, vem outras mentes que ficam me influenciando e me estimulando. Agora, há processos que a pessoa, às vezes, entra numa situação de obsessão que, na hora de se suicidar, ele não tinha nem consciência. Né? Ele foi hipnotizado. Aí, ele foi suicidado. A primeira frase que me chamou muito a atenção foi essa aqui. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária e seus deslocamentos naturais. Ou seja, nós invariavelmente sempre precisamos de auxílio, né? Porque, embora as nossas conquistas que nós já temos, o corpo acaba nos perturbando mesmo, né? Mentalmente, promovendo desequilíbrio, seja através de aflições que a gente tenha, das culpas de vidas pregressas ou da nossa consciência nessa própria vida. Então, eu achei interessante porque utilizar a palavra imprescindível significa que nós não teríamos como lograr essa experiência sem este auxílio. Então isso me chamou bastante atenção. Né? Não é só um apoio, né, em que a gente recebe um alento, um conforto, num momento de desespero, em que a gente faz uma prece sentida. Né? É um acompanhamento constante. A outra coisa é que quando ele fala dessa discussão e da importância dos papéis da ciência, filosofia e da religião, ele lembra que o papel da religião não é meramente esclarecer, mas evangelizar. Quem gosta de falar disso é Emmanuel, né? Que ele, algo mais ou menos assim, um dos prefácios dele, que ele fala que o que a espiritualidade deseja são espíritos evangelizados e não apenas esclarecidos, né? Nós já passamos muito tempo só tendo conhecimento e a gente tem que desenvolver o sentimento. Agora, a outra coisa foi essa segunda parte que ele diz que se a ciência requer observação e acurácia, a religião requer vocação para a renúncia. Por muito tempo, essa vocação para a renúncia foi entendida meramente no ritual, né, do sacerdócio, do celibato, de você se entregar apenas para aquela religião e até abster-se, né, de ter relações fora daquilo. Mas no Espiritismo a gente percebe como essa renúncia tem um sentido muito mais elevado. Né? Aqui é uma renúncia ao ego, renúncia a viver apenas para a vida material, renúncia aos vícios. Também achei isso bacana. Com relação à prece, sem querer ser presunçosa a ponto, mas pensando na questão que o Flávio trouxe do Cristo, né? Dessa hipótese do que o Cristo estava fazendo enquanto ele orava, eu particularmente acredito o seguinte: nós, para que a gente possa ter um contato com as esferas superiores enquanto encarnados, nós precisamos de algumas formas de nos emancipar, seja através do sono, para que a gente, por exemplo, durante o sono, visite excursões de trabalho, né? Ou visite excursões onde a gente faça cursos para poder nos aprimorar. Algumas faculdades medianímicas, como a catalepsia, a letargia, que a pessoa fica imóvel no corpo e consegue se desprender com mais facilidade. Eu imagino que no Cristo, e Allan Kardec já fala isso em A Gênese, como ele estava ligado ao corpo por liames tenuíssimos, ele precisava de pouco para poder se emancipar. E a prece, eu acredito que foram ocasiões que ele utilizou para se juntar com os Cristos, para trabalhar, para fazer excursões de auxílio, para poder colaborar, né, junto com os arquitetos da vida maior, mesmo ele nessa experiência de Jesus. Porque assim, quando a gente vê, por exemplo, uma obra de Boa Nova, imagine, isso humanamente é impossível você compreender. Ele na cruz, padecendo, né, dores atrozes, naquele momento do suplício, consola as pessoas que estão aos seus pés chorando pela sua morte. Em diversos momentos da vida dele, nos momentos de maiores sofrimentos humanos, a gente vê o Cristo saindo do seu, digamos assim, né, que ele não vivia no seu próprio mundo, mas saindo daquela esfera humana que a gente o via para poder socorrer, né? Então eu acredito que isso podia ser uma forma dele se emancipar. E para finalizar meu comentário, isso do nobre horário do costume da oração eu também gostei bastante.
Meu avô, ele costumava sempre às 18 horas fazer uma prece, né? Eu sempre achei esse negócio desse ritual, sinceramente, eu nunca dei importância. Mas quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê a importância disso. Por exemplo, naquele momento, das 18 horas, você liga o rádio, já está tocando Ave Maria. Imagine a quantidade de espíritos no mundo inteiro, no universo, que estão vibrando naquela mesma sintonia. E quando você se une em prece naquele horário, o recurso é muito mais fácil de chegar e ser transmitido, porque a psicosfera muda, né? Naquele momento as pessoas param um pouco para poder vibrar, né, numa psicosfera superior, e sem sombra de dúvida isso é poderoso. Então eu achei, hoje eu já vejo com outros olhos, né? Acho que realmente tem uma importância singular. A questão do ritual, né, ou da liturgia, a depender do culto, né, é interessante no sentido de não nos aprisionar, né? Quando aquilo nos aprisiona, aí que é problemático, porque em algum nível, especialmente os cultos religiosos, filosóficos, doutrinários, tem algum nível de ritualismo tem que ter, ou pelo menos algum formalismo tem que ter. Por exemplo, a gente está aqui, sentar na cadeira e fazer uma prece inicial e final, uma espécie de formalismo, né? É o formalismo, por exemplo, cada um falar de uma vez, né? E não todos falar ao mesmo tempo, né? Algum nível de formalismo é importante para organizar. Daí o horário também é interessante nesse sentido. Claro que o André Luiz está trazendo uma contribuição ainda maior, que são os ascendentes espirituais desse horário regular, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Mas o problema é quando o horário, o formalismo nos aprisiona, a gente fica em função de, né? E os horários, essas coisas, justamente para nos ajudar e não para atrapalhar, né? Essa é a ideia. A hipótese do Cristo é uma hipótese, é interessante, é uma especulação que é interessante, ou seja, potencializar a capacidade que ele já tinha de emancipação, né? É interessante. A gente tem uma série de especulações em relação a essa questão da necessidade, se é que há necessidade mesmo, né, de um Cristo estando encarnado orar. Né? Se existe essa necessidade dessa emancipação, desse processo, como aconteceu, por exemplo, na concentração e na transfiguração do Monte Tabor, né? Naquele episódio do Tabor. Né? Mas a verdade é que tudo isso que a gente levanta são hipóteses, né? Porque talvez Jesus estivesse fazendo alguma coisa em termos oracionais que a gente ainda não tem ideia, porque a gente não compreende a oração em completo, né, em absoluto. Né? Claro que pode ser algo assim, mais acessível, mais compreensível a todos nós. Né? Eu estou dizendo no sentido da experiência intrapsíquica, né? E não no sentido do ensino que ele trouxe para nós. O ensino que trouxe para nós está ao alcance de todos nós. Né? Mas do que passava por dentro dele, né? Qual era a finalidade daquele processo? Se ele estava em comunhão o tempo todo, se ele estava em profunda integração, né, o tempo todo, a ponto de realmente ter o domínio completo, como diz Allan Kardec, em relação à matéria. Ah, sim. Essa é uma questão interessante, porque assim, o que André Luiz está dizendo, e você reforçou muito bem, é que os processos mentais nossos também têm colaboração no mundo espiritual. Os processos mentais... Mas né? só na hora da morte ou sempre? Sempre. Direto. Ou seja, nossa saúde ou mental. Essa questão da oração não vou entrar não, porque a gente vai ficar especulando. Mas eu me lembrei de uma frase que os Espíritos diz o seguinte, que a respiração, ou a oração está por espírito, assim como a respiração está por corpo físico. Então, o filho 5 minutos sem respirar morre. Então você vê a importância que tem, né? Só usando a linguagem que ele usar. Mas quando eu vi esse negócio da ciclo com a loucura, eu achei interessante, isso me chamou a atenção, que às vezes a gente fica distraído. A semana mesmo eu estava querendo pagar um boleto do banco e tinha só eu procurando a taxa aqui embaixo. Código de barra. O código de barra aqui embaixo, só tinha o número, eu fui, digitei a minha, disse aqui não pode pagar, só não, ele viu lá não pode. Somente que a taxa estava em cima, eu nunca vi taxa em cima, aí eu não vi. Você entendeu? Com o papel na mão, procurando a taxa embaixo, e a taxa está em cima. Imprimiu errado aqui em cima. Então você vê que um detalhezinho passa despercebido. Hoje o Fafá estava usando o vestibular, e ela, meu pai resolveu essa questão aqui. Eu digo, você sabe resolver essa questão? Ela aí quando olhou, eu disse, é mesmo, ela não leu o enunciado que estava em cima.
o quesito. Nossa. Um enunciado, uma figura e uma parte do enunciado. Ela escolheu de baixo da figura para baixo. E o que ela precisava resolver estava em cima, entendeu? Então, só para esse negócio da sífilis que eu vi ali, era até para a gente já saber, mas hoje me chamou a atenção, porque em função do que o Flávio falou ali, eu aprendi que você fica louco por causas orgânicas, como ele está dizendo aqui, que é a sífilis, e por causas. E Flávio usou uma frase aqui que eu anotei, e eu acho que ninguém entendeu, não, ninguém falou. Ele falou assim: processo de dentro para fora. Vocês entenderam o que é isso? Mas eu entendi depois. Esse processo de dentro para fora, ele quer dizer que é do espírito para o corpo, né? Não é isso? Isso. Depois eu vim aprender, analisando o que você queria dizer. Mas você já está tão habituado que você toca aí, pessoal. Então, repara uma coisa, que coisa fantástica isso. Que eu observei que quando o problema físico não danifica o espírito. Por exemplo, você tem só a questão do problema moral e do problema físico, né? Tanto é que aqui, olha, brincando, nesse capítulo que nós estamos estudando aqui, a gente vê problema da consciência, problema de obsessão, problema de ação e de reação. Eu fui fiscando tudo isso aqui. Tem a questão aqui do encarnado e do desencarnado. O encarnado sofrendo dores físicas. Está tudo lá que a gente estudou. Você tem que ver. Às vezes o Adelio vem trazendo isso em exemplificação para a gente fazer uma recapitulação e ter um entendimento mais firme. E o desencarnado com dores morais. Você tocou no ponto aí, que ele estava com dor, era problema dele. É a consciência que estava fazendo com que ele tivesse aquele tipo de comportamento, né? Aí eu anotei aqui o seguinte. Você falou um negócio importante, porque não dá tempo de falar tudo, mas eu vou falar só isso para encerrar. Tem várias coisas aí, quem pode na outra. Você falou uma coisa importante. Deve ter uma coisa muito sofisticada, você falou um sistema muito sofisticado para os espíritos fazerem isso ao mesmo tempo. Hoje eu estava ouvindo, eu fisguei no computador, na internet, que eu vou fazer uma palestra lá no Telma, e Telma, eles só fazem palestra pelo lado científico, né? Acho que você já sabe disso. Aí eu estava olhando o seguinte, que os japoneses, os chineses vão lançar agora aí um sistema de comunicação quântico acima da velocidade da luz. Os caras descobriram aí, já estão fazendo experiência, em que a comunicação está se dando com o dobro da velocidade da luz. Aí o locutor fala assim, a lei universal do universo diz que não pode ter nada. Que lei universal? Quem foi que disse que é lei universal? É lei de vocês que estão dizendo aí, que estão botando nada. Porque é o universo não fala isso. Os caras falam umas coisas erradas assim, a gente vai engolindo, entendeu? Então, rapaz, eles fizeram uma experiência, botaram a 100 km uma nave e fizeram uma experiência lançando uma mensagem para a nave e a nave lançando para 2 pontos, 2 cidades na China, e foi com uma velocidade enormemente maior do que a velocidade da luz. Então eles estão fazendo um dispositivo aí que vai revolucionar a comunicação. Os hackers não vão conseguir entrar. Vai ser um negócio fantástico. Mas a mensagem é oral ou é só do pensamento? Não, o pensamento já sabe que é maior do que a velocidade da luz. Os espíritos já disseram. É oral. Os espíritos já disseram. Ou escrito. Mas eles estão fazendo a ciência que está vindo agora por longos quebras de cabeça, que vai correndo um caminho maior. Chegar ao que o espiritismo vem falando há 160 anos. Agora estão indo até a 10ª dimensão, aquela coisa que você falou aqui uma vez, uma entrevista que você fez comigo, você falou disso. É um termo que você usou, que é exatamente isso, fala das 10 dimensões na física. Então você tem uma linha, que é uma dimensão, você tem um espaço aqui da área, largura e comprimento, que é bidimensional, e você tem um tridimensional, que é o volume. Aqui dentro da sala você tem um volume aqui dentro. Sim. Mas isso aqui tem que ter o tempo, que só existe na 3ª dimensão. Por exemplo, se você engravida, você precisa de 9 meses para... Dentro da matéria tem esse tipo de coisa. Mas quando você passa para a 4ª dimensão, e a 5ª, aí você rebenta com tempo que não existe e rebenta com espaço. Quando a gente fala de colônias espirituais,
Já está nesse nível. Aí vai, rapaz, quando você chega na... Outro dia eu vi Haroldo dizendo que a história do universo está escrita na 7ª dimensão toda. E a 10ª dimensão, os caras já estão admitindo a materialização, pelo amor de Deus. Já está voltando tudo de novo, no século XIX, quando a rainha da Inglaterra mandou esse menino Cook, que o espírito daquela menina veio, se materializou na frente dele. Aí eu não aguento isso não.